Nessa semana, a gente lembra 8 meses do dia 7 de outubro. A guerra se estende e segue acumulando vítimas, enquanto restos mortais de israelenses ainda são encontrados. Tal era o estado dos corpos. Nesse contexto, um episódio chamou bastante atenção: a morte de 45 palestinos em um campo de refugiados em Rafah. Será que esse caso pode ser um ponto de virada numa guerra que parece interminável? Eu sou Anita Efraim, sou jornalista e mestre em comunicação política, e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou João Torquato, sou músico ativista do movimento negro e estudo os conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Iugoslávia. Depois de Rafah, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, expôs um plano de cessar-fogo que teria sido feito por Israel, e agora esse é o assunto do momento no noticiário israelense. Para falar sobre esses temas, nosso convidado de hoje é o Henry Gauski, diretor de jornalismo no portal Israel de Fato, que traz notícias sobre Israel em português. Henry, seja muito bem-vindo aqui ao Eu Com Isso. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Henry, depois de Rafah, a gente viu como o mundo se voltou para esse tema. E aí as redes sociais ficaram cheias de imagens produzidas com inteligência artificial, sugerindo que todos os olhos estão em Rafah, enquanto tinham algumas respostas, por exemplo, questionando onde estavam os olhos das pessoas no dia 7 de outubro. Então a gente queria que você começasse essa nossa conversa contando para a gente o que a mídia israelense afirma que aconteceu em Rafah e como isso bateu na sociedade israelense de uma forma geral? Bom, é muito difícil precisar exatamente o que aconteceu, porque existe um tipo de investigação, e Israel leva adiante esse tipo de investigação, mas a versão que existe, na verdade, é de que teria acontecido um erro, Israel teria disparado contra um alvo específico que estava mais ou menos 1,7 quilômetros do campo de refugiados, essa é a versão do Exército. Esse bombardeamento teria as faíscas desse bombardeamento teriam levado à explosão de armamentos e munições do Hamas que estavam em algum lugar próximo a esse campo de refugiados e aí causado aquele incêndio de grandes proporções que causou essa tragédia humanitária. Do ponto de vista da imprensa daqui, o que se fala por aqui? Há as duas versões. Há a versão dos palestinos, que foi um ataque de Israel contra o campo de refugiados, e há a versão do exército de Israel de que se tratou de um erro. Aliás, num primeiro momento, inclusive, o próprio primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ele foi ao Knesset nesse dia e ele disse publicamente que se tratou de um erro trágico que seria investigado. Enfim, o fato é que causou uma grande comoção internacional. Essa comoção internacional, ela amplia o isolamento de Israel. É importante a gente lembrar que esse ataque aconteceu apenas 2 dias depois do processo lá da África do Sul contra Israel, no tribunal, na Corte Internacional de Justiça, que mais uma vez expôs internacionalmente Israel cada vez mais isolado na comunidade internacional, e foi considerado por aqui, naquele momento, uma catástrofe diplomática, além da tragédia em si, da tragédia humanitária em si. Então, essa é a situação, esse é o retrato de um momento. Agora, você me perguntou como é que a imprensa mostra essa situação, é isso? Como que isso repercutiu na sociedade israelense mesmo, né? Ah, Porque sim. apesar de uma parte relevante da sociedade entender muito bem por que que essa guerra está acontecendo e as pesquisas mostram, né, de que tem muita gente que acha justificável a guerra, e etc. As vítimas civis são sempre um tema muito sensível, né? Não, sim, com certeza. Primeiro de tudo, é importante a gente falar sobre como que funciona a cobertura israelense dessa guerra, né? Eu estou aqui, eu acompanho bastante a cobertura israelense, as TVs israelenses e tudo mais. As TVs israelenses, elas não costumam mostrar o tipo de tragédia humanitária que os canais internacionais mostram que estão acontecendo na faixa de Gaza. Mas isso não necessariamente significa que existe uma espécie de boicote às imagens que chegam de Gaza. Existe um cuidado por aqui, existe, eu não sei se é um cuidado, talvez possa ser chamado de um tabu das TVs israelenses, de mostrarem, de certa maneira, mais cenas de violência explícita. Isso, inclusive, aconteceu por aqui durante o próprio 7 de outubro. Várias das imagens que percorreram o mundo e aqui foram mostradas com mais cautela, digamos assim, ou que foram mostradas com menos intensidade. Então, é difícil afirmar que existe uma espécie de agenda por parte
da imprensa israelense de não mostrar para o público israelense as imagens da tragédia humanitária de Gaza para não diminuir a moral ou para afetar a opinião da sociedade israelense em relação ao que se passa na faixa de Gaza. Isso, para mim, demanda um estudo mais amplo, mas eu estou dizendo para vocês o que costuma acontecer por aqui, e eu digo isso sem chegar a conclusão alguma, porque eu acho que exige um tipo de reflexão até de como funciona a TV israelense historicamente na cobertura de guerras. E aí é um estudo mais amplo, mas só para dizer para vocês e responder a pergunta que você me fez. E, Henry, você comentou disso, né, agora na pergunta da Anitta, que o governo israelense foi duramente criticado pela comunidade internacional e até o próprio ministro Benjamin Netanyahu, como você disse, expressou que houve um grave erro nesse caso de Rafah. Qual que é a relevância dessa declaração? Queria saber também se você acha que o que aconteceu em Rafah pode ser um ponto de virada, de alguma maneira, na guerra e nesse conflito aí que Israel vem travando desde outubro. Olha, existe um histórico, inclusive, por aqui, de que episódios trágicos ou dessa magnitude, eles podem causar determinadas mudanças do ponto de vista de direcionamento numa guerra. Então, por exemplo, na guerra de 2006, na chamada Segunda Guerra do Líbano, teve um episódio conhecido de um ataque a Farkana, que é uma cidade libanesa, que foi um erro também, que causou uma série de mortes entre população civil. Esse tipo de ataque em Rafah também causou, claro, um isolamento ainda mais profundo por parte de Israel na comunidade internacional. Eu cheguei até a escrever lá no nosso site que isso poderia mudar o direcionamento da guerra. Não se sabe exatamente se o que aconteceu na sequência disso, que a gente vai falar sobre isso um pouco mais adiante, que é aquele discurso do presidente Joe Biden na última sexta-feira, anunciando um plano mais amplo para encerrar a guerra, se isso teve algum tipo de impacto. Eu imagino que sim, até porque se falou, claro, que é chegar a hora de acabar com a guerra e tudo mais. Então, talvez a gente precise de mais tempo para olhar em perspectiva o tamanho do impacto desse acontecimento, mas sem dúvida ele teve um impacto que talvez seja refletido até nas decisões que estão para ser tomadas por aqui e também pelo próprio Hamas. O Hamas, só para deixar claro, evidentemente não se afeta com morte de civis, até porque não existe equivalência moral entre o Estado de Israel e o Hamas. É sempre importante a gente fazer essa diferenciação. Mas é um tipo de evento que pode afetar, por exemplo, o olhar da atual coalizão de governo de Israel sobre a guerra e sobre o isolamento internacional, também do ponto de vista estratégico do país. Vale dizer que nessa segunda-feira o exército de Israel também declarou como mortos mais 5 pessoas que eram consideradas reféns. Um deles, o Dolev Yehud, de 35 anos, achavam que ele estava refém e ele não estava, e os restos mortais dele foram encontrados. Isso leva a gente a entender também qual era o estado do corpo dele. E a gente também soube da morte do Nadav Popplewell, que foi anunciada pelo Kibbutz Nirim, e o Daniel Hagari, que é o porta-voz do exército, fez um pronunciamento dizendo que outros 3 reféns também foram dados como mortos. O Yoram Metzger, o Chaim Perry e o Amiram Cooper. Por que eu tô falando tudo isso, além de fazer parte do noticiário? Porque tá claro que o tempo para os reféns ele está acabando, se a gente não pode dizer que para muitos ele acabou, né? Enfim, o Hamas vai dizer que eles foram mortos por ataques israelenses, mas ao mesmo tempo muitos deles estavam em túneis subterrâneos, então não é uma narrativa que a gente pode simplesmente acreditar, mas uma parte muito relevante da sociedade israelense quer um acordo pelos reféns. E depois do que aconteceu em Rafah, o presidente Joe Biden foi fazer um pronunciamento e falou sobre um plano de cessar-fogo que teria sido oferecido por Israel. Então, seria algo acordado entre Israel e os Estados Unidos e outros mediadores. Eu queria que você falasse um pouco, Henry, sobre esse plano, no que consiste esse plano e qual é a viabilidade dele. E até antes, como está essa temperatura em Israel em relação aos reféns?
Claro, na verdade, cada vez mais, como você disse, a situação está escalando, né? As manifestações, normalmente no sábado, elas têm visto um aumento de frequência, né, de participantes, e, na verdade, foram manifestações que já reuniram mais de 100 mil pessoas em 60 pontos diferentes do país, e existe também uma pressão muito forte por parte dos reféns, em relação aos parlamentares, os membros do Knesset. Inclusive, no último sábado, os familiares dos reféns, por meio do fórum que os representa, anunciou que haveria, a partir de agora, uma ação, uma força-tarefa para tentar obter um apoio da maioria dos membros do Knesset, dos membros do governo, para que haja um acordo, para que haja aprovação do acordo, que tem o nome de Plano Netanyahu. Aliás, os reféns têm chamado assim de Plano Netanyahu, me parece até como uma estratégia de deixar claro que Netanyahu precisa aprovar um plano que tem o seu próprio nome, até porque o presidente Joe Biden divulgou dessa maneira, que era um plano abrangente que havia sido oferecido por Israel. Agora, dar detalhes do plano, apesar de ser um plano cheio de bastante cheio de detalhes, na verdade, com detalhes desconhecidos do grande público. Basicamente, são 3 fases, como outros planos que tentaram ser implementados. Nessa primeira fase, haveria um cessar-fogo total, a libertação dos reféns que se encaixa na categoria humanitária, portanto, homens acima de 50 anos de idade, mulheres, crianças e doentes. Na segunda fase, haveria a libertação de todos os reféns, inclusive de soldados, em troca de centenas de prisioneiros palestinos. Na terceira fase, haveria negociação por mais 6 semanas de duração, e aí essa é a novidade do plano, podendo levar ao fim da guerra. Existe uma pressão clara sobre o Hamas por parte do governo norte-americano, inclusive no dia da declaração do presidente Joe Biden, na última sexta-feira, ele disse claramente o seguinte: o Hamas disse querer um cessar-fogo, então que aceite o cessar-fogo e acabe com a guerra. E, mais uma vez, a estratégia dos Estados Unidos é deixar claro que esse é um plano elaborado por Israel e toda a pressão internacional, neste momento, deve ser direcionada ao Hamas. No entanto, não se sabe exatamente os detalhes mais específicos, né, claro, desse plano. São 3 fases, na verdade, só para resumir, que levariam à libertação de todos os reféns, ao final da guerra, à reconstrução de Gaza, e aí é um ponto super importante também, sem o Hamas no poder na faixa de Gaza. No entanto, e é sempre importante dizer isso, os Estados Unidos pressionam Israel desde o início da guerra para que Israel apresente um plano alternativo, um plano político para a substituição do próprio Hamas na faixa de Gaza. Já se vão 8 meses da guerra e Israel não conseguiu ou não teve interesse de elaborar um plano, até porque esse é um ponto de tabu dentro da própria coalizão de governo. Netanyahu não fala sobre isso, fala em termos gerais, que tem que ter uma força internacional, uma força de países árabes para tomar conta da faixa de Gaza, que Israel vai manter essa liberdade de ação, mas até agora não existe um plano elaborado. Só para lembrar, você falou, e João também, sobre essa operação em Rafah, é importante a gente deixar claro que em 2 ocasiões, durante o mês de março, houve 2 reuniões entre autoridades israelenses e autoridades norte-americanas, no dia 1º de março e no dia 16 de março, reuniões virtuais. Nessas 2 ocasiões, os membros do governo israelense tentaram convencer os norte-americanos de que havia um plano viável para uma execução de uma ofensiva em larga escala em Rafah, que haveria retirada da população civil com segurança e tal. E nessas 2 ocasiões, além de haver uma conversa muito ríspida entre esses 2 lados, os Estados Unidos deixaram claro que não ficaram convencidos sobre o plano israelense. Agora, em relação a esse plano do presidente Joe Biden, alguns detalhes. O presidente Joe Biden chama de proposta ampla oferecida por Israel. O canal 3 daqui de Israel diz que 11 dias atrás, Netanyahu autorizou aos negociadores israelenses buscarem um cessar-fogo prolongado. O canal Kan, que é o canal público daqui de Israel, disse que o gabinete de guerra estaria dividido entre uma parte que exige o final da guerra e Netanyahu, que considera o final da guerra uma rendição ao Hamas. Essa é a situação de momento, mais ou menos, sobre esse plano aí. Eu acho que eu me estendi demais. Não, imagina, Henry, muito, muito importante aqui essas considerações que você traz. E
Queria saber de você, né, ainda falando sobre esse pronunciamento do presidente Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, acho que é importante falar também que esse ano tem eleição nos Estados Unidos, né, e Israel, a guerra, passa pelo debate nessas eleições, e queria saber qual que é a viabilidade desse plano, né, apresentado por Joe Biden. É difícil precisar isso porque a gente não tem acesso aos detalhes desse plano. Um ponto importante também, que foi ponto de discussão hoje por aqui, o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, ele atacou publicamente o próprio governo, disse que se o plano for aprovado ou levado adiante, ele vai derrubar o governo, ele usou exatamente essa frase, ao que foi seguido pelo ministro das Finanças, Bezalel Smotrich. Em relação a isso, a esses ataques de Ben-Gvir tem uma visão bastante específica. Ele não acredita em qualquer tipo de acordo com o Hamas para trazer de volta os reféns. Ele considera que a única forma de trazer os reféns de volta para Israel é por meio de uma operação militar, isso de acordo, inclusive, com um aliado dele, o Yitzhak Kreuzer, que é um membro do partido dele, o Otzma Yehudit. Segundo o Ben-Gvir, Bom avisar, né, Netanyahu... É bom avisar que faz 8 meses que está tendo uma operação e Israel só trouxe de volta os reféns entraram no acordo, né? Exato, Alguém avisa. Foram apenas 3 reféns que foram resgatados com vida por Israel. Foram 2 últimos agora, nesse ano, e no final de novembro, uma das reféns, que era uma soldada, Ori Megiddish, ela foi resgatada também pelo exército. Apenas esses. Todos os restantes conseguiram retornar para Israel vivos, graças àquele único acordo que foi colocado em prática. Só para completar em relação ao Ben-Gvir, ele disse que em 4 ocasiões buscou de Benjamin Netanyahu o acesso ao rascunho do plano divulgado pelo presidente Joe Biden. Em todas essas ocasiões, ele disse que Netanyahu primeiro se recusou a receber, depois ganhou tempo e disse para passar amanhã, que no caso era hoje. Ben-Gvir foi até o gabinete de Netanyahu e aí ele foi informado pelo conselheiro de Segurança Nacional, Tzachi Hanegbi, que não existe rascunho. A partir disso, por que isso é muito importante? Porque a partir disso, Ben-Gvir foi a público e disse que se Netanyahu tem algo a esconder, é porque esse plano é um plano promíscuo, segundo palavras do Ben-Gvir, e é um risco para Israel. Portanto, Ben-Gvir consegue cada vez mais elementos para justificar a saída do governo. Nunca estivemos, pelo menos no momento em que nós gravamos aqui, tão próximos dessa realização desse plano de Ben-Gvir e Smotrich deixarem o governo. Mas existe uma alternativa para isso. Se vocês quiserem, podemos falar sobre isso também. Antes eu queria que você contasse para a gente, Henry, quais são os pontos de convergência e divergência, né? Acho que talvez só os de divergência entre o que disse o Biden e o que diz Netanyahu, porque a imprensa israelense noticiou que tem algumas questões que Israel entende de forma diferente do que o Biden anunciou, não tem? Sim, Netanyahu, inclusive, disse isso, de que o Biden ele apresentou um plano que não foi exatamente preciso em relação ao plano que teria sido oferecido por Israel. Na verdade, Netanyahu não entrou em detalhes, mas ele disse o seguinte, que ele concorda com um cessar-fogo de 42 dias para a libertação dos reféns, mas não concorda com o final da guerra. Ele disse isso hoje no Comitê de Relações Exteriores e de Segurança do Knesset. Ele disse mais o seguinte, a alegação de que concordamos com cessar-fogo sem que as nossas condições fossem cumpridas não é verdadeira. Isso ele também disse. Aí, na sequência dessas declarações de Netanyahu, que também não entrou em detalhes específicos sobre quais são os itens, ele disse que o acordo, uma informação divulgada aqui pela imprensa, é que o acordo aprovado pelo Gabinete de Guerra dá a Israel o direito de retomar os combates, isso é super importante, a qualquer momento que Israel considerar que as negociações com o Hamas são infrutíferas e que estão sendo usadas pelo Hamas para ganhar tempo. Esse seria um dos itens do acordo, inclusive. Um outro item também que está causando bastante polêmica é o fato de Netanyahu ter dito que ele não concorda com o fim da guerra. Isso porque
um membro sênior disse aqui, um membro sênior do gabinete de guerra, disse ao canal 12 de Israel que esses comentários do Netanyahu no comitê sobre a intenção de retomar os combates são uma tentativa do próprio Netanyahu, isso é muito surreal de explicar, de derrubar o plano Netanyahu. Essa é a situação complexa do jogo político israelense. É possível, então, que estejamos assistindo, mais uma vez, uma tentativa de Netanyahu de derrubar um plano capaz de libertar os reféns e de encerrar a guerra, porque ele não considera a possibilidade de encerrar a guerra. O desejo dele, o íntimo, político, de manter a coalizão de governo como está, também se deveria ao fato de ele não querer encerrar a guerra. E aí a gente pode fazer análises ou especulações sobre os motivos pelos quais ele não gostaria de encerrar a guerra. Até acho que é isso que a gente precisa ouvir um pouco de você. Dá para a gente dizer que a tentativa de Netanyahu continuar no poder e o medo dele de ser preso pelos casos de corrupção nos quais ele é julgado são o motivo de ele não querer encerrar essa guerra? Ou isso já ficou no passado e tem novos motivos? Bom, fazer uma análise aqui, portanto, não é uma informação, é só uma análise da minha parte. O que você falou, evidentemente, que faz sentido, mas eu acrescentaria outros itens. O primeiro deles é Netanyahu não tem nada para apresentar em relação a essa guerra. Digamos o seguinte, amanhã os reféns todos, e tomara que isso aconteça, são retornados a Israel. Os que estão vivos para viverem, para se reabilitar, como dizem o próprio Fórum dos Reféns, e os que estão mortos para serem enterrados. Netanyahu vai estar ainda marcado do ponto de vista político como aquele que falhou no 7 de outubro, como que levou Israel a uma guerra de duração de 8 meses e que terminou sem a destruição do próprio Hamas, como ele prega, como ele diz que pode alcançar a vitória total, e com reféns mortos, né? Ou seja, não haveria exatamente algum tipo de capital político do qual o Netanyahu pudesse ter alguma vantagem a partir da aceitação do fim da guerra na visão de Netanyahu. Estou tentando me colocar no lugar do próprio primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O outro ponto que eu acho é que ele não sabe exatamente como terminar a guerra. Ele não sabe qual vai ser o destino dele ao final da guerra. E eu me refiro a destino não do ponto de vista apenas jurídico, como você lembrou, ou do ponto de vista de manutenção do próprio governo, mas do ponto de vista de herança histórica com a qual o seu nome vai ser associado. Para Netanyahu, isso é muito importante. Ele quer deixar um legado, ele quer ser lembrado como um dos pais, como um dos primeiros ministros mais relevantes da história de Israel, um primeiro-ministro que, aliás, é preciso dar razão a isso, fez os acordos de Abraão, por exemplo. Esse seria um legado pelo qual ele gostaria de ser lembrado, evidentemente. Nesse momento, em qualquer cenário, o legado de Netanyahu é muito ruim. E para ele, isso é muito importante, conhecendo ali de história, de pesquisa, a personalidade de Netanyahu, até porque isso tem relação com a sua família, o pai dele era um historiador também, enfim, ele vem de uma família que não era parte dos chamados príncipes do Likud, aqueles herdeiros de famílias com uma herança tradicional importante na história do Likud, da direita israelense, ou enfim, da direita israelense, dos pais fundadores da direita israelense também. Netanyahu não é uma pessoa como essa, ele era um outsider também, ele foi um vendedor de imóveis e que ele precisou abrir caminho para entrar nesse jogo político, e hoje ele domina o principal partido de direita de Israel. Para ele terminar a guerra sem um tipo de herança histórica positiva é muito ruim, e eu acho que isso passa na cabeça dele. E Henry, ainda dentro desse jogo político israelense, queria saber como a oposição e políticos como Yair Lapid, né, que sempre vem fazendo discursos e tweets muito duros, muito críticos ao Netanyahu, e até mesmo os membros do gabinete de guerra, como o Benny Gantz, o Gadi Eisenkot, se pronunciou sobre essa tentativa de acordo. Tem até gente pedindo eleições, né? Não, com certeza. Gadi Eisenkot, ele já tinha feito, inclusive, ele participou de um ciclo de palestras aqui e ele fez duras críticas ao governo, a forma como a guerra está a ser conduzida e tudo mais.
Benny Gantz demorou a se pronunciar, inclusive a informação que a gente tem dos Estados Unidos é que a administração norte-americana ficou decepcionada com o fato de Benny Gantz ter demorado a reagir positivamente ao anúncio do presidente Joe Biden, mas depois ele fez isso, disse que os Estados Unidos são um país que apoia Israel, são os principais aliados de Israel e que é preciso trazer os reféns de volta. No caso específico de Yair Lapid ele está numa posição que é diferente da de Benny Gantz e Gadi Eisenkot, porque ele não entrou no governo. Então, ele se mantém nessa mesma posição, como aquela pessoa que fala, eu avisei que iria acontecer exatamente o que está acontecendo. O que Yair Lapid está fazendo agora, ele diz que vai oferecer o que ele chama de rede de segurança a Netanyahu para o caso de precisar de uma maioria, formar uma coalizão majoritária para aprovar esse plano. O que acontece do ponto de vista matemático? São 120 cadeiras no Knesset, o parlamento israelense. A coalizão hoje tem 64, daquele número de 64 membros do parlamento que foram eleitos nas eleições de novembro de 2022, mais 8 a partir da entrada de Benny Gantz no governo de emergência. Isso dá 72. Benny Gantz ameaça deixar o governo até o dia 8 de junho, mais ou menos, caso não haja apresentação de um plano claro sobre o dia seguinte na faixa de Gaza, sobre um plano claro para resgatar os reféns, enfim, tudo que a sociedade demanda, a maioria da sociedade demanda. Caso Benny Gantz deixe o governo, a coalizão volta para os originais 64. Se Ben Gvir e Smotrich deixarem o governo, como eles ameaçam fazer agora, no caso de uma aprovação do plano, o número da coalizão cai de 64 para 50, ou seja, uma minoria. Netanyahu precisa de maioria para continuar governando. O que Yair Lapid fala que ele vai dar essa rede de segurança, que na prática é se juntar ao governo, Yair Lapid tem 24 cadeiras, a coalizão de governo de Benjamin Netanyahu se manteria como uma maioria confortável, teria 74. O que me parece no momento é que Netanyahu, apesar dessa alternativa claríssima para ter maioria e aprovar o plano, ele não quer depender de um dos seus principais adversários políticos. Henri, antes da gente encaminhar para o fim, a gente tem falado muito sobre a fronteira sul, a situação com o Hamas, mas a gente não pode deixar de falar da questão do norte de Israel, né? Ainda tem milhares de pessoas deslocadas no norte de Israel, o Hezbollah segue em atrito com o exército de Israel. Esse acordo, de alguma forma, pode ajudar na situação por lá? Sim, com certeza, ótima lembrança. O que se fala por aqui é que a chave para resolver a situação no norte, pelo menos não de forma definitiva, mas para que o norte volte a ser ocupado pelas pessoas e tal, é resolver a situação no sul. O Hezbollah aderiu à guerra no dia 8 de outubro, no dia seguinte aos ataques do Hamas, deixando claro que estava aderindo à guerra como uma forma de solidariedade e de apoio ao Hamas. O Hezbollah hoje é a principal força militar com a qual Israel se depara aqui nas suas fronteiras, e o próprio Hassan Nasrallah, que é o secretário-geral do Hezbollah, ele fez um discurso na semana passada em que ele disse claramente que vai insistir numa guerra de atrito. A guerra de atrito é essa guerra que se prolonga, a guerra por exaustão, que é essa guerra de 8 meses com a qual Israel se depara na fronteira norte. Disparos diários, o norte de Israel está praticamente todo esvaziado, de 5 quilômetros abaixo da fronteira norte, e agora o Hezbollah ele expande os seus disparos, a sua atuação contra Israel. Inclusive, eu fiz até uma conta aqui de cidades que têm sido atingidas pelo Hezbollah, o caso, por exemplo, de Nahariya, que fica a 10 quilômetros da fronteira com o Líbano, Akko, que fica a 18 quilômetros, Afrin, que fica a 22 quilômetros, é muito além daquela zona tampão que Israel criou em seu próprio território para proteger a própria população. Aliás, esses 5 quilômetros de zona tampão, as cidades estão esvaziadas, há cerca de 60, 70 mil pessoas que são deslocados internos de Israel, que não podem retornar às suas casas. Especificamente em relação a isso, o Hezbollah também aumentou a quantidade de disparos. Em janeiro, foram lançados pelo Hezbollah, entre mísseis e foguetes, 334 mísseis e foguetes contra Israel. Em maio foram 1.000. Então isso mostra claramente que o Hezbollah tem aumentado o seu poder de fogo contra Israel, até como forma de pressionar para que Israel aceite uma solução no sul
na faixa de Gaza para que Israel declare o final da guerra. Só para finalizar, uma das demandas de Israel, nessa situação específica, é que o Hezbollah se afaste para cerca de 20 quilômetros acima da fronteira. Isso não aconteceu e, por enquanto, não existe perspectiva de que isso aconteça. Para complicar a situação, boa parte da população do norte de Israel diz que não irá retornar para as suas casas e para as cidades na mesma situação que existia no dia 6 de outubro, o dia antes dos ataques. Ou seja, com o Hezbollah, com liberdade de ação na fronteira, no lado libanês da fronteira entre Israel e Líbano. E, Henry, com esse acordo na mesa, você acha que temos mais ou menos motivos para estarmos otimistas visando o retorno dos reféns e o fim da guerra? O que fica claro é que cada dia que passa, a situação dos reféns ela se complica ainda mais. O dia de hoje, o dia que nós gravamos esse vídeo por aqui, é um exemplo claro sobre isso. Na manhã de hoje, havia, se eu não me engano, 125 reféns vivos, de acordo com as estimativas, que estariam sob poder do Hamas. À noite, o número caiu para 120. Esse é o tipo de notícia que abala fortemente a sociedade israelense. É possível que isso leve ainda mais pessoas a se manifestar nas ruas por um acordo e é possível que isso cause, de alguma forma, uma pressão maior ainda no primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Mas é impossível a gente prever o que vai acontecer, até porque é uma situação muito dinâmica e que todos os dias está mudando, como a gente tem visto por aqui. Bom, Henry, mais uma vez, muito obrigada por participar aqui do E Eu Com Isso, nossa fonte de informações quentíssimas de Israel. Então, conversamos hoje com o Henry Gauss, que é diretor de jornalismo do portal Israel de Fato, e fiquem ligados no portal também para vocês estarem atualizados diariamente as notícias de Israel. Henry, volte sempre, é sempre muito bom ter você com a gente. Muito obrigado a vocês aí pelo convite, contem comigo. Henry, muito obrigado por estar aqui com a gente. E se você que está nos escutando ou assistindo por vídeo no YouTube quiser mandar uma mensagem para a gente, é só escrever para @institutobrasilisrael.org. O Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcasts, também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Não esquece de seguir o IB nas redes sociais. Até quarta-feira que vem. E a gente aproveita para agradecer à Federação Israelita do Estado de São Paulo, que está nos recebendo para gravar mais esse episódio em vídeo. Até quarta-feira que vem.